Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Aqui é o Alisson, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão apoiando o canal, a gente já tá quase, já batemos aqui 9 mil inscritos, estamos rumo a 10 mil inscritos, muito obrigado mesmo por todo o apoio. E hoje o nosso programa tá chique, hein? Preparei até um slide pra gente debater o que o Coringão precisa fazer nas próximas 5 rodadas pra fugir dessa situação incômoda do rebaixamento. E vou dizer pra vocês, já vou adiantar, é vital. É agora, nessas 5 rodadas, se o Coringão não reagir, infelizmente, meus amigos, a tragédia já estará anunciada. E bora ver aqui o que a gente precisa fazer. Ô louco, hein? Já vale seu like só pela apresentação em slides que a gente preparou aqui pra vocês. Então vamos lá, próximas 5 rodadas do Coringão do Campeonato Brasileiro. Adversários, atualmente quais são os times que a gente deve se preocupar e que a gente pode tentar secar, digamos assim, nas próximas rodadas? São eles, meus amigos. Vitória, que acabou de nos ultrapassar nessa última rodada, estamos com o mesmo número de pontos que eles e mesmo número de jogos. E, ao meu ver, o time mais acessível que a gente pode tentar secar logo acima está o Criciúma, ali com 28 pontos, porém com um jogo a menos. Isso daqui é um pouco preocupante. Tomara que o Criciúma não pontue, e se continuar dessa forma a gente tá a uma rodada deles. Então, algo que pode ser fácil de ser alcançado se o Corinthians reagir aí nos próximos jogos. Porém, fica até uma observação aqui que muita gente não tá falando. O Atlético Paranaense está fazendo um retorno absolutamente terrível. Inclusive, olha o gráfico aqui, ó. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates, o time tá mal, não tá apresentando bom futebol, a torcida tá reclamando, eles estão no ano do centenário deles e a pressão pode ser muito grande se alguma coisa acontecer aqui dessa zona de rebaixamento, chegar próximo ao Atlético e ele já estiver com o mesmo número de jogos que a turma restante. Então vamos ficar de observação também com o Atlético Paranaense. Nessa rodada, infelizmente, o Juventude ganhou e pulou para 32 pontos. E ele estava aqui nessa turma, ó. Ele estava aqui nesse bolo e era, além do Criciúma, um dos outros times que eu ia colocar aqui nesse gráfico para a gente secar também. E o futebol é complicado. Não é uma matemática simples e é o próximo slide que a gente vai comentar agora. Chances matemáticas de rebaixamento. Aí o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, fez esse gráfico aqui, ele sempre faz o levantamento das porcentagens, tanto de título, Libertadores e rebaixamento. E isso daqui está atualizado e hoje nós estamos com 60% de chance de ser rebaixado. Mas cara, isso daqui simplesmente, ó, eu amasso e jogo fora. Ganhando a próxima rodada, isso daqui muda absolutamente tudo. Futebol não é matemática. O próprio Juventude estava com uma porcentagem altíssima. Rodada passada ganhou um joguinho e ó, 10%. Então isso daqui esqueça. Nossa, 60% é muita chance de ser rebaixado. Cara, uma rodada muda absolutamente tudo. For se apegar, por exemplo, apenas a porcentagens, o Corinthians tinha uma porcentagem mínima de ganhar do Flamengo em casa e ganhou. E a gente vai para mais, e a gente vai por isso agora nas próximas 5 rodadas. O Atlético Goianiense aqui, eles praticamente decretaram o rebaixamento dos caras. E cá entre nós, realmente aqui já não tem muito o que fazer, né? 16 derrotas, 18 pontos apenas. Triste demais. E aqui, ó, algo que eu ainda não pontuei na classificação do Corinthians, nós estamos com 25 pontos e 26 jogos. Isso daqui é terrível. A gente tem que sempre estar com uma média de pontos acima de jogos. Por que, se me pergunta? Existem 38 rodadas no campeonato e com 38 pontos é certeza de você ser rebaixado. Então você sempre tem que trabalhar com mais pontos do que jogos para que você esteja relativamente tranquilo na tabela. Porque aí, por exemplo, 44 pontos seriam suficientes para nos livrar desse rebaixamento. Então a gente sempre teria que estar ali uns 3, 4 pontos atualmente acima do nosso número de jogos para que quando a gente chegue lá com os 38 jogos a gente já esteja, por exemplo, com os 44 pontos. Então aí que o Corinthians tem que dar uma arrancada nesses próximos 5 jogos. Que serão eles, meus amigos? Dê uma olhada aqui, ó, nos 5 próximos jogos do Corinthians, 3 partidas em casa, quase que na sequência, os próximos 4 jogos, 3 em casa. A gente tem que mudar a situação aqui. Começando já com o Atlético Goianiense, vamos focar todos os nossos esforços para isso acontecer, para essa vitória vir, que vai nos dar um respiro a mais nessa briga contra o rebaixamento. Agora o próximo jogo amanhã na Copa Sul-Americana, vamos mandar quem der, time misto, vamos ver quem ainda está disponível fisicamente para enfrentar esse confronto, que é fora de casa, um jogo com viagem, deslocamentos, isso daqui cansa ainda os atletas e vamos focar nossa atenção máxima pro jogo contra o Atlético Goianiense. Disse me pergunta Memphis Depay, somente nesse jogo aqui, talvez entrando no segundo tempo.
Eu acho que dificilmente ele vai começar como titular. Mas vamos ver assim nos próximos capítulos, né? Então, esse jogo aqui, ó, contra o Atlético Goianiense, teremos que ganhar, sem discussão nenhuma. Próximo jogo contra o São Paulo, vamos em busca de pelo menos um empate fora de casa. E aqui, ó, tá o segredo. Internacional em casa. O Inter vem de algumas boas vitórias recentemente, nem tá aqui, ele tá inclusive na parte de cima da tabela, mas ele vem de algumas boas vitórias recentemente, o que traz ainda até um pouco de desconfiança para esse jogo, né? Porque o Inter vem com uma boa forma, mas o Corinthians tem que fazer um bom resultado aqui, enquanto o Atlético Paranaense seria o segredo. Porque se aqui, ó, o Corinthians mantém mais ou menos esse mesmo número de distância entre o Atlético ali, sim, entre 5 e 3 pontos. Se a gente vem aqui contra o Atlético Paranaense e ganha, a gente pode colar e colocar o Atlético em desespero. Aí algumas rodadas a mais, já indo para a reta final, né? Seria 3 rodadas a mais, 4 rodadas a mais, seria a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro quando a gente fosse enfrentar o Furacão. Então a gente colocaria mais um time nessa briga. Então isso daqui, ó, importantíssimo. E Atlético Goianiense e Cuiabá são 2 times que estão atrás de nós na tabela. Então não temos que negociar. São 6 pontos que a gente tem que conquistar. Galera, são pontos acessíveis que podem nos salvar do rebaixamento. 5 rodadas importantíssimas para que a gente se livre de uma vez dessa situação incômoda. E vamos relembrar como é que foram esses 5 jogos no retorno. Aqui estão eles, ó. Muito vacilo, um atrás do outro. Quem não se lembra desses jogos é maluco. O Corinthians estava ganhando aqui de 2-0 contra o Atlético Goianiense, tomou um expulso e no último minuto tomou um empate. 2 pontinhos que escaparam da nossa conta de uma maneira absurda. A gente poderia já estar com 27 pontos. Tá, não é muita coisa, mas a gente já estaria fora da zona de rebaixamento somente com esse jogo. O Corinthians vacilou demais, e é justamente contra o Atlético Goianiense que é o último colocado. Perdeu 16 jogos e a gente não conseguiu vencer eles, então o próximo jogo contra eles é fundamental a vitória. Contra o São Paulo também tivemos um expulso, vacilamos e conseguimos um empate ainda heróico por conta da expulsão. E lembrando, galera, tudo isso daqui, ó, ainda era sob comando do Antônio Oliveira aqui. Já num jogo na sequência aqui a gente perdeu pro Palmeiras e aí sim ele foi demitido. Então o Corinthians vacilou demais. Aqui ainda com o Atlético Paranaense a gente conseguiu um golzinho no final do jogo, né? Que nos garantiu 1 ponto. E ó, lembra que a gente falou que o Atlético Paranaense pode ser um adversário? Às vezes um jogo desse no meio da tabela que ninguém diz nada, pode ser equivalente a segurar um adversário no final do campeonato para você brigar com ele pela zona de rebaixamento. O Atlético poderia estar 3 pontos acima do Corinthians aqui, mas o Corinthians foi lá no finalzinho do jogo que conseguiu um empate. E aqui foi um vacilo sem fim. A gente tinha que ter ganho esse jogo aqui do Cuiabá e a gente apenas empatou. Eu lembro uma sensação assim de fraqueza no final desse jogo, de impotência de que o Corinthians não ia ganhar de ninguém. Foi terrível esse resultado aqui. E meus amigos, é isso aí, ó, o canal aumentando a qualidade, preparando slides aí para os nossos comentários, para deixar cada vez mais profissa. Espero que você tenha gostado dessa análise e me conta aqui embaixo o que você achou e qual será o prognóstico. Pega esses 5 jogos aqui, joga nos comentários e diz, ó, 3 pontos, 1 ponto, 1 ponto, 3 pontos, 3 pontos. Diga quantos pontos que você acha que a gente vai somar nos próximos 5 jogos e para ver se o Coringão vai conseguir se livrar de uma vez por todas dessa zona de rebaixamento. O meu prognóstico é esse que eu acabei de falar para vocês. Acredito em vitória, empate, empate, vitória e vitória. Então 3 vitórias e 2 empates. Você vai me dizer, ah, Alisson, mas o Corinthians não conseguiu isso no campeonato inteiro. A gente tem apenas 5 vitórias, 10 empates. Olha que absurdo. A gente é disparado o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. E 11 derrotas. Como que a gente vai conseguir ganhar 3 e empatar 2 agora nesses 5 próximos jogos? Vamos contar também que não é apenas matemática que a gente acabou de falar, e sim, futebol é muito dinâmico e o Corinthians, você não sente que ele tá numa crescente? A gente foi agora contra o Botafogo, perdemos, mas demos uma bobeira, a gente podia ter voltado lá com um empatezinho contra o atual líder. O Flamengo foi lá e perdeu de 4-1 pro Botafogo. O Corinthians deu muito mais trabalho, o Corinthians está em evolução. Tem peças novas para serem encaixadas nesse quebra-cabeça e o Corinthians tá melhor. A gente tá por aqui, ó, de transformar empates em vitórias e a gente vai conseguir fazer isso a partir de agora. Essa pelo menos é a minha opinião. Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha. E pô, se inscreve aí no canal falando de Corinthians, rumo a 10 mil inscritos. Se a gente conseguir bater essa meta logo, é um sinal de que esse canal vai dar certo. Agradeço demais pela sua colaboração, o seu apoio aqui.
Falar de Corinthians é muito bom, né? Mesmo nessa situação a gente gosta de falar do Coringão e vamos por dias melhores. Isso daqui vai mudar, galera. Vamos virar essa chave. Eu tô ansioso também pro lançamento da chave Pix, da vaquinha, pra quitação da Neoquímica Arena. Assim que surgir qualquer novidade, eu farei vídeo aqui também. Amanhã teremos jogo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Me diz também se você tem interesse dele, que eu faça lives aqui, seja pré, pós ou durante jogo também, que seria acho que um conteúdo interessante pra gente adicionar no canal. Vamos formatando o melhor grade aqui possível pro nosso canal também. E agora a gente tem o botãozinho de seja membro, então caso você queira também ajudar a colaborar com o canal, agradeço demais se você puder através do seja membro do canal. Muito obrigado pela sua atenção, que falou foi o Alisson e até a próxima. Vai Corinthians!